Eu hoje quero tecer alguns comentários novamente e também continuamente sobre a questão do hospital, né? Como disse o nosso amigo Alessandro, nós tivemos aí, tem algumas questões aí pontuais em relação aos nossos colegas vereadores, mas a questão do hospital ainda é preocupante e não tem uma solução, né? Primeiro, eu gostaria de falar uma frase que eu já ouvi aqui e ela é importante. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que as pessoas entendem do que eu falo, né? Então, isso é fato. Frase da professora Neiva. Primeiro, colocação sobre o hospital. A prefeitura, comprando, não comprando, fazendo o que quiser, deixando rolar, vai pagar essa conta. Porque a prefeitura já foi condenada lá em 2020. Então, essa conta poderia ter sido paga antes, pela própria prefeitura, não é? Ou por alguém que quisesse assim fazer. É importante relatar que nós estamos nessa condição, o município foi condenado nessa condição por dois fatores muito importantes, que é importante todo mundo saber e ficar bem claro. Nós, em momento algum, falo município, não foi feita a fiscalização do contrato existente entre a instituição e o município. E isso resultou em uma dívida. Outra coisa, o município perdeu a revelia. Volto a repetir, o que é a revelia? Não foi defender no momento certo no processo e foi condenado por não comparecer na audiência. Automaticamente condenado. Então, outra coisa, deixar bem claro, a gestão atual já tinha conseguido na justiça o cancelamento do leilão do hospital pelo simples motivo. O hospital é essencial. Nós estamos falando de uma questão essencial. E ela, muito dificilmente, o juiz vai alterar essa questão. Quando eu falo e falei, e já foi, até falam bastante, usam bastante meu nome nas redes sociais, como se só eu tivesse falado, né? Mas eu vou falar novamente, ser mais didático. Essa dívida ainda não se transformou num precatório. Ela se transformaria se não fosse comprado, não passar por aqui, ou não passar esse projeto, e daí for executado o hospital, e daí, por exemplo, não poder ser leiloado o prédio, que é a tendência, né, por causa que é uma questão essencial para o município, e daí o município vai ser executado, se transforma no precatório. O que acontece com todas essas questões, tanto se for a possibilidade de comprar ou se for a possibilidade de pagar através do projeto de lei, é que nós estamos adiantando o processo, né? E daí isso quer dizer que a gente está preterindo, que a gente fala, o pagamento de uma coisa que seria lá para o futuro, beleza? E daí nisso que eu chamo a atenção. E sempre vou usar uma frase aqui, onde passa um boi, passa uma boiada depois. Só para ficar lembrando sobre essa questão de precatórios. Eu acho muito, já ouvi várias vezes, agora defendendo a questão do hospital. Fazendo um parênteses aqui. A municipalização do hospital traria conforto, tal, e tudo quanto é coisa mais. Mas lembre-se, nós, vereadores, nós temos a obrigação de fiscalizar o contrato do hospital. Lembra que eu falei para vocês que um dos motivos de o município ter sido processado é que não foi fiscalizado o contrato? E nós continuamos não fiscalizando o contrato. Nós temos a obrigação de fazer isso, né? Mas só que é o seguinte, o hospital, por ser essencial, ele não fica, sinceramente, assim, tipo, eu não entendo como um saco sem fundo o hospital. E eu posso provar para vocês. Tem aqui a fonte do portal de transparência, onde que tem, desde o ano de 2021 até 2026, tudo que foi passado para o hospital. O que foi passado para o hospital? O contrato. Porque também lá no processo, nós fomos processados por causa que está escrito que a Secretaria de Saúde não tem competência para ter um hospital, e nós não temos um hospital, né? Então, obviamente, isso aí. Em 2021, foi passado mais de 740 mil. Em 2022, 847 mil. Em 2023, 1 milhão e 14. Em 2024, 1 milhão e 144. Em 2025, 2 milhões e 289. E em 2026, 213 mil, até agora, né? Até quando foi pesquisado. Isso aqui é fonte lá do portal de transparência. Se a gente fizer uma comparação com outros municípios, o Hospital São Francisco de Rio Azul, só esse ano, da prefeitura, já recebeu 301 mil. O Hospital São Pedro de Malé, 322 mil. Então nós temos aí uma diferença, né? Bem grande. Então, só para nós deixar claro, nós compramos serviço do hospital. Nós não temos nem competência para abrir um hospital. Eu fico com medo da questão da municipalização, porque para nós pintar uma parede da Secretaria de Saúde já é difícil.
Imagine fazer a manutenção do prédio do hospital. Vereador. Que hoje eu estaria apresentando o meu requerimento para abertura de uma CPI para verificar, investigar toda a questão desse processo e a questão dos contratos com o hospital. Só não fiz isso por causa que ainda tem alguns detalhes jurídicos para tratar e terça-feira que vem eu estarei entrando, protocolando aqui nessa casa, que vai ser votado entre os nossos vereadores, o pedido para abrir uma CPI para investigar exclusivamente isso daqui. O nosso município está incluído e a fiscalização do contrato. Obrigado, presidente.